Bom dia! Olá, meus queridos alunos do canal Educação, sejam bem-vindos! Estamos começando a nossa aula movimentando essas ondas digitais aqui do canal Educação, né, turminha? Hoje, firmes e fortes, né, no dia 27 de outubro. Caio, professor Caio, né, tá aqui, claro, como sempre, marcando presença. Daqui a um mês nós já estamos no meio da Copa, né, Caio? Professor Caio, já estamos aqui contextualizando a Copa para vocês. Eita, meu Deus do céu, muita emoção, né? Já estou aqui pensando na Copa. Eu sou, né? Eu sou animada para os Jogos do Brasil. E falando de Brasil, nós também vamos falar sobre o atletismo, né? Essa modalidade que é base, essa modalidade que é muito antiga e que nós trazemos sempre como planejamento. Beleza, turma? Então, nós vamos falar do atletismo, que é uma modalidade que serve como base para todas as outras modalidades esportivas, incluindo a prática de futebol, de natação, de lutas, né, de combate. Então, todas as modalidades esportivas, elas têm como base o treinamento de atletismo, né, de exercícios que também estão presentes na modalidade de atletismo. E nesses dias que nós estaremos juntos, nós vamos falar de corridas, nós vamos falar de arremessos, vamos falar de lançamentos, tá bom? Vamos falar de saltos. Então, todas essas modalidades presentes nas práticas de atletismo, nós vamos ressaltar, tá bom? Gente, hoje já são 27, né? Olha isso. Finalizando o mês de outubro. Um dia desse eu estava chegando aqui na nossa aula falando do Outubro Rosa, né? Vocês já vestiram a camisa de vocês? Todo mundo aí já está vestido de Outubro Rosa. Lembrando a família, né, de ir fazer seus exames anuais, né, ou bianuais para prevenção ou detecção precoce do câncer de mama. Então não esqueçam não, tá? Hoje, quando vocês chegarem em casa, perguntem à mãe, às tias, à avó, se já foram fazer seus exames preventivos, tá certo? Lembrando que quanto mais cedo você fazer a sua detecção precoce do câncer de mama, mais chances de cura você vai ter, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre o atletismo hoje, certo? Falando de corridas, de arremessos, de lançamentos e de saltos. E vocês podem perguntar a qualquer momento, tirar dúvida, para que vocês possam entender bem essa modalidade que tanto é base, que é tão importante aí para o começo de outras atividades. Galera, de Baixa Grande do Ribeiro, galera de Canavieira, tá bom? Sejam bem-vindos aí na nossa aula, turminha aí do IPTV, também conectados com a gente. O atletismo é uma das primeiras modalidades esportivas que se pratica, pois se baseia em movimentos naturais, como saltar, correr e arremessar. Eu posso perguntar aqui na nossa aula, quem já praticou atletismo? Quem já praticou atletismo? Professor Caio, já praticou atletismo? Com certeza, né? Ele estava me dando aqui uns toques de como praticar atletismo. Professora, é verdade. Turma, todos nós já praticamos atletismo. O atletismo
Fique aí, meu filho. Vá-se embora não, se sente, puxa a cadeira. Vem aqui praticar atletismo comigo. Gente, o atletismo é uma das primeiras modalidades esportivas que se pratica, pois se baseia em movimentos naturais, certo? Os movimentos mais nativos possíveis. Saltar, correr, arremessar. O homem, ele já corria para fugir. Ele já arremessava, ele já saltava, tentando finalizar, né? Tentando se defender. Então, ele é conhecido desde tempos que remontam ao início da nossa civilização. O atletismo originou-se da necessidade de treinar guerreiros, por mais que fosse uma modalidade comum, simples, conhecida, né, por todos, e praticada desde o início da vida do homem, ela começou a se transformar em uma modalidade de treinamento, onde aumentaria a resistência dos guerreiros, onde aumentaria a capacidade de resistência dos guerreiros. A palavra atletismo deriva da raiz grega atlon, que significa combate. O atletismo ganhou fama na Grécia Antiga, na época dos Jogos Olímpicos, segundo Teixeira, em 2013, no estudo também feito por Howard e Moreira. Então, gente, de onde surgiu a palavra atletismo? Professora, por que atletismo? Atletismo, gente, deriva da palavra grega atlon, né? E até hoje em dia existe aí muitas marcas, né, com esse nome atlon, porque significa combate. O atletismo ganhou fama na Grécia Antiga, na época dos Jogos Olímpicos, tá? E foi a partir desses Jogos Olímpicos realizados lá na Grécia Antiga que o atletismo ganhou força, ganhou fama, ganhou destaque, começou a ser praticado por todos. Inclusive, o atletismo foi uma das primeiras modalidades olímpicas a existirem no mundo, tá bom? Dentro dessa prática tinha a corrida, tinha o arremesso, tinha o lançamento, tinha o salto, beleza? E aí foi só ganhando fama, foi só ganhando espaço, se disseminando e cada vez mais pessoas participando. O atletismo é uma das modalidades em que existia mais competidores, certo? Onde mais competidores, mais participantes praticando a modalidade. De acordo com Teixeira, em 2013, o atletismo desembarcou no Brasil por volta de 1910. Olha aí, turma, quando o atletismo chegou no Brasil, certo? Em 1910. Tendo a Confederação Brasileira de Desportos filiando-se à Associação Internacional das Federações de Atletismo em 1914. Gente, todas as modalidades esportivas precisam de uma associação ou de uma federação ou de uma confederação que organiza, que controla todas as atividades competitivas da modalidade. Então, se o atletismo chegou aqui no Brasil por volta de 1910, logo, para se estabilizar, para se confirmar aquela prática daquela modalidade, existia a necessidade de ter uma confederação se filiando à IAAF. Então, vocês vão ouvir muito eu falando. IAAF é a Associação Internacional das Federações de Atletismo, certo? E a primeira a se filiar foi a Confederação Brasileira de Desportos. A partir dos anos 1920, vários estados começaram a criar suas federações.
nós temos a nossa Federação de Atletismo do Piauí, tá bom? Hoje nós temos, inclusive, muito atuante. Recentemente eu andei pesquisando, né? Procurando aí os meus professores, meus amigos que participam de atletismo, né? De competições de atletismo. Inclusive, tinha um edital agora no mês de outubro, se eu não me engano, do começo do mês até o dia 20 de outubro, convocando os atletas de atletismo para participarem dos treinamentos, para participarem das competições, para participarem dos eventos relacionados ao atletismo. A partir dos anos 1920, tá? Foi quando os estados começaram a criar essas federações. Em 1977, foi criada a Confederação Brasileira de Atletismo, a CBAT, para unificar os esforços pelo desenvolvimento do atletismo no país. Então, gente, a partir de 1977 foi quando a CBAT, Confederação Brasileira de Atletismo, começou a unificar, né, a unir, a aproximar todas as outras confederações dos estados para unificar no brasileiro. A CBAT, que é a Confederação Brasileira de Atletismo, que eu sempre vou estar falando aqui para vocês, juntamente com a IAAF, certo? A Confederação Brasileira de Atletismo e a Associação Internacional das Federações de Atletismo são responsáveis pela prática do atletismo no país e no mundo, né? Então, elas sempre vão andar juntas, elas sempre vão estar sendo associadas. Quando eu falar da IAAF, eu vou estar falando do mundo, no plano mundial. Quando eu falar da CBAT, eu vou falar da Confederação Brasileira de Atletismo, eu vou falar que ela é responsável pelo atletismo no país, tá bom? Então, anotem aí, certo? Anotem aí IAAF, CBAT, qual a diferença? Que um spoiler da prova, né, para quem está assistindo com atenção a nossa aula, pode ser que caia uma questãozinha aí, viu, turma? Anota aí, vou deixar aí rapidão 2 minutinhos na tela para vocês, tá bom, Renan? Renanzinho dos teclados. Já já tô de volta, turma.
Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá de boas? Vocês estão aí acompanhando tranquilo? Alô, galerinha de Baixa Grande do Ribeiro, turma de Cajazeiras, ou a galerinha de Canavieira, dá um alô aí. Me deem um bom dia. Movimentem aqui esse chat para mim, pelo amor de Deus. Bora lá. Quero ver se vocês estão aí mesmo ou estão me deixando aqui abandonada. Estamos aqui eu e o Renanzinho dos teclados. DJ Renan, né, Renan? Gente, avançando, né? Vocês entenderam que nós temos duas federações que competem a nível nacional e a nível mundial, tá bom? E nós também temos a nossa Federação de Atletismo Piauiense. Mas aqui eu quero que vocês lembrem da Confederação Brasileira de Atletismo e da Associação Internacional das Federações de Atletismo, certo? O atletismo, ele surgiu como esporte na Grécia Antiga, 776 anos antes de Cristo, o ano que foi a primeira Olimpíada da história realizada na cidade de Olímpia, tá? Então, a partir do primeiro momento em que o atletismo começou a ser praticado, ainda se desenvolvendo, né, por conta das necessidades diárias e naturais do homem, foi só em 776 anos antes de Cristo que o atletismo foi visto e entendido como esporte. E o ano em que a primeira Olimpíada da história, né, aconteceu na cidade de Olímpia, como vocês vão ver aí em outro momento na nossa aula sobre Jogos Olímpicos, tá bom? Aê, gostei! Barra Grande do Ribeiro, né? Baixa Grande do Ribeiro. Baixa Grande do Ribeiro, galerinha. Salve, salve, professora! Muito bom! Cajazeira City! Caja City, gostei! Olha aí, Renan. Caja City, Vinícius. Vinícius do Morro? Muito bom, gostei. E a galerinha de Canavieira, cadê vocês? Vocês estão comigo ou estão com medo? Gente, existia um local onde eles praticavam os esportes de atletismo, certo? As modalidades de atletismo. Se chamavam Stadium, pelos gregos. Vocês lembram que nas cidades, né, maiores tem um estádio, que é onde a gente joga bola, né? Os estádios. Para onde é que tu tá indo? Lá em Esperantina, né? Na minha infância. Para onde é que tu tá indo? Tô indo lá pro estádio jogar bola. Tô indo lá pro estádio. Que o estádio é aquele campo de capim, né? Com aquele aspecto mais macio, mais propício para a prática de futebol, né? O campo. E também onde se praticam as modalidades relacionadas ao atletismo. No caso, foi Coroebus, foi o vencedor da prova, que inicialmente tinha um percurso de 200 metros para a corrida, né? E, no entanto, registros apontam que há cerca de 5.000 anos ele já era praticado no Egito e na China. Existe na literatura que há 5.000 anos antes, né, já tinham pessoas que praticavam corridas, atividades de atletismo no Egito e na China, tá? Chamado aí de atletismo, desde o início, com esse intuito de praticar corrida, lançamentos, saltos, beleza? Todos pensando na forma mais natural da atividade. O atletismo, como eu disse para vocês, é o esporte base, é o esporte mais antigo, é a prática esportiva mais antiga que existe, que é conhecida como esporte base.
Isso porque as suas modalidades compreendem os movimentos mais comuns para as pessoas desde a antiguidade. Corrida, lançamentos e saltos, né? Então, turma, desde os princípios, né, das atividades, desde a antiguidade, são movimentos mais comuns realizados pelo homem e, por isso, compreendem e fizeram-se, né, tão importante como base da modalidade esportiva e de várias outras, tendo como principais modalidades a corrida, os lançamentos e os saltos. Vocês conhecem essa imagem aqui? Vocês sabem onde é esse local? Observem a imagem. Nós estamos dentro de um estádio, tá bom? Santa Rosa do Piauí. Estamos aqui nessa imagem dentro de um estádio. Renan, pode até dar um zoom na imagem para nós. Vocês vão ver aí que é um estádio e que tá cheio de pessoas assistindo, né? Vocês estão vendo. Ô, Renanzinho, top das galáxias. Aí, turma. Imaginem vocês que ao redor do ginásio, do campo, vão ter esses espaços destinados para a prática das corridas de atletismo, tá bom? Onde vai ter a marca de saída, onde vão ter as barras de suporte para o apoio da saída da corrida, onde aqui no caso eles colocaram aí uma ilustração dos obstáculos, né, das traves, para fazer a modalidade. E cada um tem sua raia. Percebam que cada atleta tem a sua raia. Isso impede que eles saiam da raia? Né? Não, né? Mas eles precisam iniciar nessa raia, tá bom, turma? De corrida. Beleza? Então, aqui nós estamos falando de um estádio e o atletismo, as corridas, elas são inicialmente nessa região aqui ao redor do campo do estádio, beleza? Aí vão ter outros exemplos de corrida que vão ser fora do campo. Vocês vão ver depois em outro momento. Trata-se de uma prova de resistência muito importante, né? O atletismo, as provas de corrida. É o principal esporte olímpico, conforme expressa a frase que circula nesse meio. Os Jogos Olímpicos podem acontecer apenas com o atletismo, mas nunca sem ele. Eu acho essa frase fantástica, gente. Vocês aí que estão antenados, me acompanhando desde o ano passado, quando nós tivemos aí Jogos Olímpicos, né? Que deveria ter sido anteriormente, mas só conseguimos fazer ano passado por conta da pandemia. E aí, vocês imaginem a expectativa que nós temos diante as modalidades olímpicas. Né? Nós temos aí a ginástica, nós temos aí os esportes de combate, nós temos os esportes como futebol, vôlei, basquete, né? Que são muito aguardados. Mas quando fala de atletismo, todo mundo fica parado, né? Esperando assistir, porque o atletismo, turma, ele faz acontecer. Porém, as outras modalidades, elas precisam, né, dessa base do atletismo para acontecerem, para se realizarem. Então, os Jogos Olímpicos podem acontecer apenas com atletismo, porque já são várias modalidades. Nós temos corridas, nós temos saltos, arremessos, lançamentos, tudo isso dentro do atletismo. Mas não dá para acontecer Jogos Olímpicos sem atletismo, né? As provas de atletismo são realizadas em estádios, no campo, em montanha e na rua. Eu disse para vocês, né?
As provas de atletismo, elas podem acontecer no campo, dentro do campo do estádio, certo? Na região do gramado, na grama, né? Na grama, na parte ali verde do gramado, do campo. Nas montanhas e na rua, certo? Pode acontecer. A pista de atletismo oficial deve ser feita com um piso sintético. Então, turma, observem aqui nessas imagens que eu coloquei para vocês verem, que aqui é a parte do gramado do estádio. A parte onde a gente joga futebol mesmo, né? Onde tem um jogo de futebol. E aqui ao redor desse campo, vocês vão ver, ó, as pistas para a prática do atletismo, das corridas de atletismo, de algumas delas. Se vocês forem lá na UESP, vocês vão perceber essa divisão. Acontece desse jeito. Na UFP, né? A UFP tem mais... tá mais atualizado lá, né? Tá mais reformado, tá reformado atualmente. Então, vocês vão ver as pistas, né, lá na UFP, bem bonitinha desse jeito aí. Inclusive, toda terça-feira eu tô lá na UFP, nessas raias aí, né, praticando meus esportes. E aí, gente, todas as terças, né, porque deveria ser terça e quinta. Quinta eu tô aqui. Elas têm esse piso sintético, tem a divisão das raias. Na pista oficial para as competições de atletismo, elas têm que ter 8 raias, cada uma medindo de 1 a 22 metros, né? 1,22 m de largura, para que o corredor tenha conforto na hora de participar das competições, tá certo? Aí nós vamos ter as corridas de fundo, rasas, meio fundo, maratonas, com obstáculos, com barreiras. São vários tipos de modalidades de atletismo, todas muito importantes para essa modalidade. É por isso que é possível fazer um jogo olímpico, né? Só com o atletismo, mas nunca sem ele, porque são muitas modalidades. Só nas corridas aí vocês veem, né? Então, gente, a pista do atletismo deve ser feita com piso sintético, deve ter 8 raias no mínimo, e cada uma medindo 1,22 m de largura, beleza? Tranquilo, né? Desde então, as competições passaram a ser realizadas em estádios e atualmente o esporte é composto por 6 provas oficiais. Existem as corridas, as provas de corrida, a marcha, lançamentos, arremessos e saltos e também as provas combinadas, tá bom? Que vocês vão ver heptatlo, né, decatlo, vão ter essas modalidades de atletismo. São 6 provas, né, oficiais. Aqui é uma imagem ampliada do estádio, mostrando para vocês como acontece. Quem for visitar a UFP, quem for lá na UFP, de preferência na ADUFP, vai ver exatamente, né, o campo, e ao redor do campo vai ter as pistas, né, com raias. Eu não lembro se eu observei se lá são 8 raias. Próxima vez que eu for lá, eu vou fazer um videozinho e vou trazer aqui para vocês. Então, turma, nessas raias acontecem as provas de corrida, tá? A pista de 400 metros oficial, tá? A da ADUFP não é oficial. É dividida em 8 raias, com números incluindo o fosso d'água, para a prova que quando tem obstáculo, né? Passa pelo fosso d'água, quando é uma prova de obstáculo. Beleza? Mas atualmente nós temos as provas de corrida, de marcha, de lançamento, de arremesso, de salto e as provas combinadas. Muito bem. Gente,
Em cada uma dessas provas, há um total de 20 modalidades diferentes. Tais modalidades se diferenciam, por exemplo, pelo tamanho dos percursos e equipamentos utilizados. São várias submodalidades, tá? Se é corrida de corrida rasa, tem a modalidade tal e tal, né? De 200 metros, de 400 metros. Se for modalidade de meio fundo, 3 quilômetros. Se for modalidade de fundo, né? Vai ser 10 quilômetros. E vão ter suas submodalidades. Assim como também vão ter as provas de obstáculos, de barreiras, né? De revezamento. Vão ter as provas de lançamento, de arremesso, vão ter as provas, que mais? São várias, né, turma? De saltos, cada uma tem sua especificação, tá? São diferentes. O atletismo é uma modalidade olímpica cuja responsabilidade está a cargo da Associação Internacional de Federações de Atletismo, fundada em 1912 em Londres. O esporte está entre os favoritos para os ingleses, tá? Então, é uma modalidade olímpica que, como eu já falei para vocês, tem a associação, né? A Associação Internacional das Federações de Atletismo, que foi fundada em 1912 lá em Londres, e desde então o esporte ela está envolvida no nosso dia a dia, né? Principalmente aqui no Piauí, que nós temos uma grande adesão das práticas de atletismo por nossos atletas, né? Nós temos, inclusive, atletas piauienses que hoje são referência nacional, né? Medalhistas nacionais aqui do atletismo. No Brasil, nós temos a organização das competições pela Confederação Brasileira de Atletismo, que é a CBAT, tá? Como eu já falei para vocês, não esqueçam. O esporte ficou conhecido no Brasil no século XX. Em 1952, o Ademar Ferreira da Silva conquistou a primeira medalha de ouro em salto triplo para o Brasil, o que aconteceu nos Jogos de Helsinki, na Finlândia, né? Então, a partir daqui, Ademar Ferreira da Silva, né? Muito conhecido, muito famoso, talvez vocês não vão lembrar, mas foi ele quem conquistou a primeira medalha de ouro no atletismo, na modalidade salto triplo. Olha aí, gente, em 1952, de lá para cá, nós tivemos uma grande adesão, né? Um despertar no atletismo para os Jogos, beleza? Muito bem. Quais são as provas de competição? Gente, até aqui tranquilo? De boa na garoa? Suave na nave? São muitas provas, né? São muitas atividades. É por isso que a gente vai desmembrar agora, tá? Cada uma por uma, para vocês saírem daqui rasgados no conhecimento, tá bom? Literalmente. Gente, vamos começar pelas corridas de velocidade. A corrida com barreiras, corridas de meio fundo, corridas de fundo, corridas de revezamento e corridas com obstáculos. Inicialmente, né, antigamente, nós chamávamos de corridas rasas. As corridas rasas hoje são chamadas de corrida de velocidade. Por quê? São aquelas modalidades em que se corre, né, o mais rápido possível para vencer. E que nós temos como, por exemplo, um famoso corredor, né, que quando ele veio participar das Olimpíadas
8 anos atrás, ele saiu varrendo, ele saiu conquistando tudo quanto foi de medalha. Daqui a pouco vocês vão lembrar dele. Também nós vamos ter as corridas com barreiras, que vocês vão ver como funcionam. As de meio fundo e fundo são aquelas com um percurso mais longo. As de revezamento e com obstáculos, que também vão ter suas diferenças. Olha aí, turma. Vamos começar pelas corridas de velocidade. As corridas de velocidade incluem distâncias curtas, tá? É por isso que a gente chama de velocidade. Aquela modalidade que você mete o pé correndo. 100 metros, 200 metros ou 400 metros, tá? Eu lembro que no dia que eu fui ter uma aula de corrida de velocidade na pista de atletismo da UESP, que a professora colocou a gente lá na saída, né? E eu era a menor da turma. Olha, não sei por quê. Mas eu fui a que chegou primeiro, viu? Eu meti pé lá correndo, parti na frente de todo mundo, das que tinham perna grande lá, comprida, fui-me embora. Eu tenho até uma foto para mostrar para vocês. Eu vou postar lá no meu Instagram para vocês verem. Então, gente, as corridas de velocidade vão incluir as distâncias curtas, né? De 100 metros, 200 metros ou 400 metros. E o objetivo de todas elas é, partindo de uma posição agachada nos blocos de partida, percorrer a distância definida o mais rapidamente possível. E olha aí, turma, os blocos de partida, nada mais, nada menos do que essas que vos apresento aqui, ó. Certo? Os blocos de partida são esses aqui, onde os corredores vão correr a partir da posição agachados, tá? A partir da posição agachados. Beleza? Então, eles precisam percorrer a distância definida o mais rapidamente possível. Tranquilo, turma? Renanzito, nós vamos deixar aí 2 minutinhos na tela, enquanto a galerinha copia, faz o print, pergunta, tá bom? Anota e não esqueçam não, quando a gente falar de corrida de velocidade, nós vamos falar daquelas corridas que têm a distância mais curta. São 100 metros, são 200 metros e são 400 metros. Beleza? 2 minutinhos, Renan.
Muito bem. Partiu? Partiu, galerinha? Corridas com barreiras. As corridas com barreiras, turma, no atletismo, se subdividem em dois grupos, tá? As corridas com barreiras, elas vão se dividir em dois grupos. As de 100 metros ou 110 metros, disputadas por atletas femininas. Então, as meninas, elas vão participar de modalidade de 100 metros ou 110 metros. E os atletas masculinos vão participar das corridas com barreiras de 400 metros. Vocês estão vendo que há uma distância maior, né? Um percurso maior, onde eles precisam percorrer saltando por cima de barreiras postas na pista até o final do trajeto. Gente, essas barreiras, elas têm uma altura padrão, né? Tanto para o sexo feminino quanto para o sexo masculino. Então, a partir daí, a partir do momento de saída, eles começam a correr saltando. É claro que tem alguns atletas que vão saltando e vão derrubando essas barreiras, né? E aí, muitas vezes, vocês entram em contradição. É a corrida com barreira ou é a corrida com obstáculo, né? Dá aquela dúvida. Eu não sei de qual estou falando, professora. Aqui, entrego a vocês o mistério. A corrida com barreira vai ter barreiras, né? Vão ter essas traves. Aqui os atletas masculinos vão fazer a prova de 400 metros. Beleza, turma? Então, aí eu coloco para vocês um pouco sobre essas corridas com barreiras. E até o final, né, eles vão ter que fazer essa movimentação. Olha aqui, turma. Bem na hora da movimentação aí que o atleta correu, afastou as pernas, né? Um lado ele levanta para passar e o outro lado ele levanta, né, para concluir a movimentação. E aí é como se fosse a sequência, né? Da esquerda para a direita, vocês conseguem perceber. O corredor aqui da ponta, todo de vermelho, ele já conseguiu passar toda a barreira. Logicamente, entendemos que é o que está vencendo, né? É aquele que está à frente dos outros. Beleza, turma? Tranquilo? Pronto. Vou deixar aí 2 minutinhos para vocês copiarem, fazer o print, perguntarem e já eu volto para falar um pouquinho mais para vocês de outras corridas.
Muito bem, turma. Então, aqui, ó, mais uma vez, tá? Explicando aqui para vocês sobre a corrida com barreiras. No atletismo, né, as corridas com barreiras se subdividem em dois grupos, tá? Vão ter as provas masculinas e femininas. Nas provas femininas, as meninas vão correr 100 metros e os meninos vão correr 110 metros, certo? Fui ver aqui e lembrei como funciona que é a corrida com barreiras. Outra coisa, as disputas também acontecem em 400 metros e os dois sexos participam da corrida com barreira com 400 metros, tá? Tanto homem como mulher disputa 400 metros com barreiras. As barreiras, turma, vão ter diferença. As barreiras masculinas, elas vão ter 1,7 metros de altura. As barreiras masculinas vão ter 1,7 metros de altura. As barreiras femininas vão ter 84 centímetros. 84 centímetros de altura. Certo? Então, as barreiras podem chegar aí às mais baixas, né? Na pista de 400 metros, elas podem medir de 91 centímetros para homens e 76 centímetros para as mulheres, tá? Essas barreiras, elas podem estar em altura diferenciada. Daí, Renan, eu me pergunto, imaginem que eu gosto de correr, né? Eu gosto de correr, corrida de velocidade. Mas se eu fosse um atleta de corrida com barreiras, como é, Renan, que eu ia saltar 84 centímetros? Eu nem me lembro mais quando eu fazia isso, saltando corda, né? O elástico, quem aí brincou de elástico? Hã? Renan ia passar por baixo. Qual será a altura dessa mesa, Renan? Será que é 1 metro de altura? É 1 metro e quanto? Tem 1 metro, né? Imaginem aí vocês. É quase um pouquinho menos. Meu pai do céu, é muito alto. Se vocês imaginarem a corrida saltando, né? E várias, até o final da pista, 100 metros ou 110 metros de corrida, ou 400 metros de corrida com barreira, gente. Não é para qualquer um não, né? Já pensou? Daí, a gente vem para as corridas de meio fundo e fundo. Agora sim, as corridas de meio fundo e fundo são aquelas que vão ter maior distância a serem percorridas. As corridas de meio fundo e fundo são modalidades do atletismo que correspondem, respectivamente, à distância de 800 a 3 quilômetros, de 800 metros a 3 quilômetros e de 5 quilômetros até a maratona. Então, digamos que meio fundo, vão entrar aqui 800 metros, 1 quilômetro, que a gente diz que é 1K, tá bom? Até... Ai, vai caber. Até 3 quilômetros. 3K. E as de fundo vão ser aquelas que vão ter maior distância, de 5 quilômetros até a maratona. A maratona. Quase não cabe, mas desculpe. Beleza, turma? Fundistas, nós chamamos de fundistas, são aqueles atletas que são especialistas nas distâncias acima de 5 metros e meio fundistas nas distâncias inferiores a 3 metros. Gente, não sei aí na cidade de vocês, mas aqui em Teresina, nós temos uma grande cultura crescente mesmo, em corrida. Então,
desde o período da pandemia, antes da pandemia, né, nós já tínhamos uma cultura, né, uma participação ativa de corrida. E depois da pandemia, né, assim que voltaram aí as atividades, aos poucos nós também fomos retornando. Muitas pessoas praticantes de corridas e corridas de competição. Então, final de semana é comum aqui em Teresina, pelo menos dias de domingo, acontecerem as corridas, onde os fundistas participam de percursos participando dessas corridas. São 5 quilômetros, são 6 quilômetros, 8 quilômetros, 10 quilômetros, tá? E até que se sobressaírem aqueles que participam melhor do percurso, né? Que se desempenham mais e que tenham um bom tempo de corrida e vão para as maratonas, né? E saem mundo afora aí conquistando suas corridas, né? Claro que aqui em Teresina nós temos horários mais apropriados para praticar, para treinar. Nós temos excelentes profissionais que treinam esses alunos para participarem de corrida. Então, por mais que você goste de correr, não é simplesmente correr. Você tem que fazer um treinamento para ter resistência, para não se lesionar, para poder manter, né, o seu ritmo durante a corrida. Aqui em Teresina são vários profissionais, são vários locais especializados na disseminação da corrida, né, da prática da corrida. E agora, nas férias, eu tive a experiência de participar de uma corrida, né, de 6 quilômetros. Foi pouquinho, rapidinho, percurso, 6 quilômetros. Mas foi muito bom. Quem me acompanhou aí no período das férias, né? Em julho, eu participei da Corrida da Mulher Maravilha, lá em São Paulo. Foi tudo de bom. 6 horas da manhã, eu já estava lá no centro de São Paulo. 6 horas da manhã, ainda estava tudo escuro. E muitas mulheres, muitas atividades, um percurso lindo, com todo o centro de São Paulo fechado e a gente correndo. Foi uma experiência maravilhosa. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar de uma corrida, né? Mas é uma experiência que vocês precisam ter, né? Muito legal, muito bom. Professora, eu não aguento correr nem 1 quilômetro, quem dirá? Muitas pessoas se inscrevem para testar. Você corre, caminha, corre e caminha. É por isso que a gente precisa de um treinamento prévio. É por isso que a gente precisa engatinhando aí, né? Treinando e participando, fazendo esse processo para você acostumar o corpo, dar resistência para conseguir. Então, várias pessoas já tiveram sucesso, conquistaram medalhas, e essas pessoas que correm, esses fundistas, eles estão aqui, além do lazer, em busca da qualidade de vida, né, da melhora psicológica, por lazer, porque gostam de praticar, como também por prêmios. Ah, neném, vocês acham que corre de graça, né? Alguns sim, né? Porque o prêmio não é para todos. Mas também tem prêmios, né? Tem pessoas que ganham dinheiro, tem pessoas que ganham carro, tem pessoas que ganham. Tem muita coisa para ganhar em quem corre, para quem ganha a corrida, tá bom? Então, muito legal, além dos troféus, né? Das medalhas, enfim. Vou deixar aí, ó, 2 minutinhos para vocês copiarem rapidão. 2 minutos, né? A intérprete de Libras. Daqui a pouco eu volto.
Beleza, turminha? Então, galera, vamos continuar, tá bom? Nosso assunto de corridas. Na próxima aula eu venho para falar para vocês das corridas de revezamento, marcha, tá bom? A gente se encontra na próxima quinta-feira aqui, com certeza, em novembro. Beijo, galera. Tchau, tchau.